Capítulo 31. Estou merecendo? Khan destrancou sua gaveta e enfiou a mão lá no fundo. Sentindo-se uma ponta espinhosa, ele removeu um colar feito de dente afiado, parecendo como o de sempre. Ele acreditava que os dentes pertenciam à grande besta em seu sonho. Khan apertou e abriu o colar repentinamente em sua mão. Cada vez que o dente afiado tocava sua mão, ele sentia uma dor aguda. Ele não conseguia se lembrar há quanto tempo tinha um colar e nem onde o conseguiu. Era a única pista que poderia levar à descoberta da sua identidade. Khan apertou sua mão, agora formigando, com a outra e tentou acalmar seus nervos. Ele havia se perguntado antes se ele era diferente dos humanos comuns, mas essa foi a primeira vez que ele se sentiu tão confuso sobre sua identidade. Desde a eternidade, ele cresceu em uma velocidade diferente de todos os outros. Ele tinha cabelos grisalhos com mecha prateada, o que era incomum, e às vezes seus olhos dourados brilhavam. Mas ele achou que estava tudo bem. Ele era apenas diferente da mesma forma de todos os outros eram. Recentemente, no entanto, Khan descobriu que tinha mais força do que poderia entender e seu corpo estava mudando de maneira inimaginável. Algo estava mudando, e rápido. Ou talvez não fosse a mudança. Talvez fosse assim que ele tinha sido desde o começo. Khan não sabia porquê, mas podia sentir claramente que seu corpo agora era diferente de antes. O ar ao seu redor e tudo que ele tocava parecia mais intricado do que nunca, e os nervos que viajavam por sua corrente sanguínea podia detectar até o menor movimento de uma pena. Ao som de uma batida do lado de fora, Khan, que estava tão perdido em seu pensamento que mal respirava, colocou o colar no bolso e abriu a porta. Giri ficou do lado de fora. Giri geralmente era frio e controlado, mas agora ele era mais cauteloso. Khan percebeu pela maneira que ele hesitou em entrar como os dois olhos negros que flutuavam como nuvem intencionalmente evitaram seu olhar. Simão e Joanna estavam em profundo desespero. Eles não tinham ideia do que fazer com Khan. Giri, curiosamente, sentia-se responsável por Khan e até afetuoso com ele, da mesma forma que sentia por seus irmãos. Khan, podemos conversar um pouco? Khan deu um passo para o lado sem responder, sinalizando para Giri entrar. Giri só entrou quando Khan o fez, e sua expressão facial voltou ao normal. Ele falou casualmente, como se estivesse perguntando para um irmão próximo. Eu não tenho visto você muito, embora vivamos no mesmo teto. Eu precisava de tempo para organizar meus pensamentos. Giri parou por um momento com a resposta direta de Khan. No que você está pensando? Só sobre quem eu sou, de onde eu vim, tudo isso. O que aconteceu naquele dia não poderia ter sido facilmente esquecido pelos irmãos ou Khan. Khan claramente cometeu um grande erro, um que não era humano. A força que ele mostrou foi difícil até mesmo para os lobisomens efetivamente conter. Foi uma explosão que ele não podia ter sido reprimida por meios racionais. Exausto de tanto pensar e ponderar, Khan lentamente fechou e abriu os olhos e depois enxugou o rosto com as duas mãos. Muito do que aconteceu desde a chegada dos irmãos de Gueville foi demais para o menino compreender. Se os caras não estivessem lá naquele dia, como queria? Você poderia ter matado? Sim. Khan não negou, simplesmente aceitou o fato. Khan se culpou e Giri não o criticou por isso. Como sempre, Giri não tinha pressa em julgar o certo e o errado pelos padrões de outras pessoas. Ele perguntou: então você o matou? De cabeça baixa, Khan lentamente olhou para cima. Estou perguntando se você matou Kronk. Giri foi firme. Ele repetiu a pergunta, enfatizando suas palavras. Não, eu não matei Kronk. Giri não se surpreendeu com a resposta calma de Khan. Ele não precisava perguntar para saber que não matou Kronk. Ainda assim, ele queria ouvir isso do próprio Khan. Nada, nem mesmo a menor suspeita poderia passar despercebida. Giri teve que ser mais calculista do que antes e, ao mesmo tempo, ressentiu-se do inimigo que apareceu. Ele tem que fazer todos os preparativos necessários imediatamente para se preparar para todas as possíveis circunstâncias que poderiam acontecer. Então, por que você não disse isso para a polícia? Khan ficou em silêncio novamente. Ele estava claramente escondendo algo de Giri. Fosse o que fosse, desde que Khan não estivesse ligado à morte de Kronk e as pessoas desapareciam, não importava. Giri não podia forçar Khan a falar. Mas esse fato só surgiu depois de que Giri desenvolveu uma medida de fé em Khan em seu coração. Tudo bem, eu não vou perguntar mais. Vamos procurar o culpado agora. O comentário de Giri pegou Khan completamente de surpresa. E o culpado é alguém que você nem pode imaginar. O mesmo vale para todos os outros residentes dessa cidade. Teremos que ter o máximo de cuidado possível, mas inevitavelmente se tornará muito perigoso. O que Giri estava tentando dizer? Ele estava tentando assustar Khan para manter distância? Khan não conseguia entender o que Giri queria dizer.
A única pergunta que veio à mente foi por que Giri era tão obcecado por coisas que poderia ser deixada para a polícia. Ele disse que era perigoso e, no entanto, estava disposto a arrastar seus irmãos de que ele se importava mais do que tudo para a briga. Isso ia contra a natureza de Giri. Por que você faria algo tão perigoso assim? Por que temos que fazer isso? Giri respondeu imediatamente. Não havia um único indício de hesitação em sua voz. Devemos fazer isso. Giri sabia muito bem o que ele queria dizer com isso. Como se finalmente tivesse decidido dizer o que estava na ponta da língua, Giri olhou diretamente nos olhos de Khan pela primeira vez desde que entrou na sala. Khan, você quer se juntar a nós? Nada era certo, e ainda... Vai ser perigoso. Mas mesmo assim, você vai se juntar a nós? Khan sentiu o coração endurecer. Emoções avassaladoras o dominavam. Assim como quando ele conheceu Simão e Joana naquele depósito podre e miserável quando ele era menor. Mas Khan foi cauteloso. Ele sabia o peso das suas palavras. Depois de vários momentos de silêncio, Khan finalmente pronunciou as tristes palavras. Você acha que eu mereço? Merecer? Salvar alguém, encontrar e punir alguém que pode fazer mal. Tudo isso. Não consigo nem me controlar. Não sei quem eu sou. Não consigo nem explicar a situação para minha família ou você. O que uma pessoa como eu pode fazer? Khan, você não precisa merecer para salvar alguém. Houve um tempo que eles achavam que era algo que só eles podiam fazer. Cegos pela raiva e vingança, houve um tempo que eles decidiram que destruiria tudo exceto sua própria espécie. Mas não mais. Em algum momento, Giri sentiu instintivamente a presença de Khan. Todos os 5 sentidos lhe dizia para manter Khan a seu lado. Mesmo o humor denso e pesado que inexplicavelmente o dominava. Desde que o menino não fosse um vampiro, a partir daquele momento não fazia sentido julgá-lo. Mais do que tudo, eu ficaria chateado se você não tivesse ao nosso lado. Giri finalmente acrescentou com um sorriso. Khan parou de pensar então. Como Giri havia dito, não era preciso ser merecedor para salvar outra pessoa, independente de quem seja. Eu também vou, junto com vocês. A palavra junto era familiar e desconhecida para os lobisomens. Sua própria matilha suspeitava de Khan porque não conseguia determinar sua identidade. Aceitá-lo como membro era mais estranho e desconfortável do que qualquer outra coisa. Izzy não tinha ideia do que Giri estava pensando. Havia tantas coisas incisivas que ele queria dizer, mas como não podia revelar sua natureza na frente de Khan, tudo que Izzy podia fazer era olhar de Giri para Khan desconfiado. Pare de olhar assim, disse Najak no lugar de Giri com um suspiro. Tae e Najak também ficaram surpresos. Ele simplesmente não se expressava como Izzy. Izzy pôs a mão na testa que estava esquentando e voltou à linguagem deles. Por que vocês dois não pararam Giri? Se ele fosse nos ouvir, ele nunca teria deixado o Khan entrar desde o início. Deixá-lo entrar? Com que fundamento? Com o queixo, Najak acenou para Giri, que estava do lado de Khan, como se perguntasse. Realmente precisa ser explicado? Ei, eu posso ouvir vocês. Se vão me criticar, façam em outro lugar, seus pirralhos. Giri riu de brincadeira de seus irmãos, que julgavam cada movimento seu. Não podemos nem usar nossos poderes livremente na frente de Khan. O que está pensando? Lobisomens são mantidos apenas por seu sentido e sua confiança um no outro. Que bem um humano faria entre eles? Ele estava convencido de que logo se arrependeria de uma escolha que era tão ineficiente e sentimental. Respondendo a Enzi, Giri caminhou até o centro da reunião dos irmãos e explicou calmamente. Como vocês sabem, Khan não é um ser humano comum. Vocês sabem melhor do que eu. Ele será uma ajuda para nós e não um incômodo. Eu assumirei a responsabilidade. Giri ficaria feliz em arriscar o pescoço por Khan, mas só o tempo diria. No final, pode ser Khan arriscando o pescoço por ele. Tae e Enzi, Najak, Khan e eu. Haverá 3 equipes. Procure cuidadosamente por qualquer coisa que possa ser uma pista. Se algo lhe parecer um pouco estranho, nós nos comunicaremos. Patrulharemos toda a aldeia após o sol se pôr. Os bandidos agem geralmente à noite. Fazer um movimento à noite. Claramente teria soado diferente para Khan do que para os irmãos, mas ninguém disse nada. Najak, ajude Khan. Ficou claro porque Giri colocou Najak e Khan junto em uma equipe. No mínimo, Najak sabia como controlar suas emoções, e se a causa dele significava proteger os irmãos, ele estava disposto a aceitar pequenos inconvenientes ou dificuldades. Ele era o mais adequado para o trabalho. Embora Enzi fosse exigente e irritável, sua tendência de calcular cada ação e mover-se com meticulosidade e razão significava que ele era perfeito para controlar Tae, que ainda tendia a agir sem pensar. Então agora você quer que eu seja a babá dele? O que você pensa que eu sou? Enzi rapidamente percebeu o papel que lhe havia dado e murmurou enquanto colocava a Tae em uma chave de braço. Ah, Enzi, isso dói!
Se ele fosse humano, seu pescoço já estaria quebrado. Mas Theo apenas ficou de mau humor e gritou. Najak sorriu enquanto observava Theo. Então ele se afastou da comoção e se aproximou de Khan. Não importa o que acontecer, eu não vou te abandonar. Essa foi uma promessa tão inesperada que assustou Khan. Ele estava esperando um vamos fazer isso ou não me segure. Najak estendeu a mão para Khan, com seus olhos frios e compostos. Giri se afastou apenas depois de ver suas duas mãos quentes tremerem. A essa altura, o sol já havia começado a se pôr.